que ainda não adotaram a educação à distância na aprendizagem do aluno. Obrigada e boa noite. Obrigada pela sua participação. Professor Roberto. Eu acho que é importante essa sua pergunta na direção de que nós hoje temos um desafio grande em todos os níveis da educação brasileira, certo? E o desafio, se nós formos para os quantitativos que são atingidos, no caso da educação superior brasileira, nós temos um vácuo muito grande. Hoje nós temos cerca de, como taxa de escolarização, que é um conceito que permite você medir dentro de um determinado contingente populacional a intensidade em que aquele nível educacional é praticado, aquele nível educacional, nós temos taxa de escolarização bruta da educação superior brasileira, uma taxa de cerca de 14%. Isso é medido como uma relação entre população nas universidades, nas faculdades de uma maneira geral, população no ensino superior, dividido pela população de 20 a 24 anos. E países, nossos vizinhos, a Argentina tem quase 40%, o Chile em torno de 30%, Bolívia 23%, os países centrais da Europa 50%, os Estados Unidos quase 80%. Então isso mostra a nossa defasagem em termos de quantitativos da nossa juventude dentro da universidade. Então nós temos este desnível muito grande e teríamos que superar. E uma das formas de nós superarmos, e também com preocupação de qualidade, não é só expansão, é a própria educação à distância. Então, no exemplo específico que eu citei aqui, de formação de professores, no caso da minha universidade, nós deveremos atingir, no primeiro ano, cerca de 1.080 jovens formando professores com qualidade, com responsabilidade, com a preocupação dessa interação entre professor e estudante, inclusive como novo desafio, no caso de universidade, importante, porque a gente tem que estar sempre na fronteira, todos nós que estamos dentro da academia temos essa obrigação social de estarmos na fronteira, mas ao mesmo tempo preocupados com os benefícios que a sociedade poderia ter em consequência desse tipo de envolvimento. Eu diria que as universidades, de uma maneira geral, deveriam, todas elas, sem exceção, procurarem intercambiar, procurar trocar experiência no sentido de se credenciarem para educação à distância de uma maneira geral. Estou falando no nível de ensino e graduação. Tá Meus certo. colegas... Eu acho até que eu vou entrar aqui numa... Pois não. Primeiro a gente precisa entender que no ensino fundamental e médio a regra deve ser ensino presencial. A nossa grande meta, o nosso grande sonho, a nossa grande proposta, ou proposta brasileira é atender todos os alunos na idade adequada no ensino fundamental e médio. Aliás, é o que a lei diz, obriga no ensino fundamental e insinua e enseja que os estados todos atendam a todos os alunos. Portanto, só quero dizer, talvez a solução de estendermos a capacitação e a formação de professores através do ensino à distância, para que possamos, no futuro, o mais próximo possível, não termos que adotar estratégias de ensino à distância para jovens e adultos que não tiveram oportunidades na idade adequada de fazer ensino presencial. E até não voltar ao que era antes, não ter uma visão de que a educação à distância é para cobrir alguma defasagem em algum momento. Exatamente, né? Quer dizer, a proposta me parece muito mais, do ponto de vista de esforço nacional, é prover para que não tenhamos jovens e adultos que precisam se socorrer de alguma coisa que é suplementar, educação de jovens e adultos, ensino à distância, porque o ideal é que tenhamos ensino presencial quanto à educação básica. Agora, só complementando aqui um aspecto importante pelo que o Arthur falou, no caso de algumas regiões mais longínquas, certo, a possibilidade de se levar a educação à distância a partir de instituições, que eu diria assim, credenciadas, inclusive em nível superior, dentro de propostas com consistência sob o ponto de vista não só pedagógico, mas também com garantia de qualidade, é fundamental, porque você garante, dentro das condições atuais, você garante uma capilaridade que você não conseguiria pela forma presencial, principalmente pelas condições de infraestrutura e de recursos que nós dispomos, tanto não só docentes como recursos físicos. Tá certo. Vamos voltar então ao estado do Pernambuco? Quero primeiro agradecer esse momento muito especial para o estado de Pernambuco, que tem buscado ativar os telepostos no sentido de discutir temas da maior importância, como esse de educação à distância.
E quero aproveitar esse momento para repensar uma questão fundamental, que me parece, que é o regime de colaboração União, Estado e Município, para que se possa constituir um pensamento comum, ou um pensamento que possa redefinir a prática pedagógica das escolas e possa também repensar a qualidade do ensino, tomando esses ambientes tecnológicos ou essas tecnologias como possibilidade de construir ambientes e comunidades de aprendizagem. Eu sei que isso é muito difícil, porque isso implica numa mudança de cultura da escola, mas eu gostaria muito que a gente pudesse refletir juntos como esse regime de colaboração poderá nos ajudar a realizar a pedagógica da escola, tendo a educação à distância como uma possibilidade de um novo modelo para repensar até a prática convencional que nós vemos fazendo nas escolas públicas. Ok, professora Carmen. A minha amiga Tereza de Pernambuco tocou num ponto fantástico. E a Secretaria de Educação à Distância está trabalhando exatamente para isso. O que a gente faz com a TV Escola? A TV Escola é exatamente levar a tecnologia para as escolas públicas de ensino fundamental e agora médio, para que os professores tenham novas possibilidades. O Proinfo também. O Proinfo trabalha com computadores, sempre preocupados, tanto a TV Escola quanto o Proinfo, não com equipamento, mas com educação. O equipamento vem como uma ferramenta, como um recurso para uma educação melhor, mais dinâmica, mais divertida, mais contextualizada. Acho que o trabalho da Secretaria, o trabalho do MEC em relação à educação à distância, é de levar aos professores, às escolas públicas, sem nenhuma interferência no seu projeto pedagógico. Tanto a TV Escola quanto o Proinfo são programas muito democráticos, que respeitam a autonomia dos sistemas e exatamente respeitando o que a Tereza coloca de integração entre os diversos sistemas. A TV Escola e o Proinfo são realizados, desenvolvidos e implementados com a União, os estados e os municípios. Então, este é um sinal de que o governo federal está preocupado com isso e está, na prática, exercitando essa união entre os diferentes sistemas e sempre preocupado com a escola, com o professor, com o aluno. Ok, nós temos agora a participação da Rosemary, do Teleposto de Maricá. Oi, Rosemary, obrigada por participar mais uma vez aqui do Salto. Pode falar. A LDB prevê a formação através de cursos ministrados à distância, mas percebemos que há um certo preconceito, ou receio talvez, com relação ao profissional preparado através desses cursos, valorizando o que obteve formação em curso presencial. O mercado de trabalho está preparado ou atualizado para valorizar profissionais formados à distância? Obrigada. Ok, Rosemary, muito obrigada. Professor Bezerra, ontem no programa nós discutimos um pouco essa questão. O mercado de trabalho vê com bons olhos, como disse a Rosemary, o profissional formado à distância? Ora, eu não teria assim uma resposta muito direta, objetiva, no sentido de avaliar como o mercado de trabalho vê o profissional formado na condição de educação à distância. Agora, eu entendo o seguinte, a forma do mercado ver esse profissional vem em consequência da própria prática e do próprio tipo de reconhecimento e da própria qualidade e habilitação habilidades que esse profissional venha demonstrar numa situação real. Então, eu não diria que existe propriamente uma visão assim preconceituosa. Primeiro, existe uma certa desinformação no mercado sobre formas alternativas de apropriação de conhecimento através de educação à distância. E, ao mesmo tempo, não existe ainda de maneira clara, e eu fiquei muito feliz aqui com as informações passadas pela professora Carmen, com esse tipo de preocupação de indicadores voltados para aspectos de avaliação de qualidade, porque um dos desafios que nós temos pela frente é exatamente essa vertente de avaliação. Então o mercado teria que ter do lado dele alguma garantia, não de certificação, mas muito mais de avaliação. Se nós atingirmos essa condição de amadurecimento, que é um problema
mundial hoje, não é um problema de Brasil não, devido à contextualização e à contemporaneidade de uma série de tecnologias que vêm sendo adotadas. Se o mercado tivesse uma garantia no que se refere à avaliação, então tenho certeza que não haveria nenhum preconceito com relação à origem do profissional. Tá certo. Eu sei que a professora Carmen quer comentar, mas a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a senhora fala, tá ok? Salto para o Futuro volta daqui a pouco fazendo um resumo sobre a educação à distância e a Lei de Diretrizes e Bases. Até já. A Lei de Diretrizes e Bases e a Educação à Distância é o que estamos debatendo no programa de hoje. A partir de agora, você fica sabendo quais os destaques dos nossos convidados sobre o tema. Eu quero começar com o professor Arthur. O que o senhor gostaria de destacar com relação à Lei de Diretrizes e Bases e a Educação à Distância? Eu diria que o destaque, do ponto de vista de quem lida muito com o ensino fundamental e médio, e especialmente quem passa por problemas, é realmente tomar um cuidado para que o mau uso